O que interessa? Hoje eu estou recebendo a visita aqui da Carolina Munhoz. Gente, a Carolina é escritora e uma escritora nova. Pois é. Boa tarde, pessoal. Tudo bem, Carolina? Tudo ótimo. Carolina tem 21 aninhos. Isso. Nova. Super nova. Escrevi mais nova ainda, quando eu tinha 16 anos. Não foi? Pois é. Quando eu tinha 16 anos, eu resolvi escrever meu livro, que é o primeiro, chamado A Fada. E agora aqui a gente estava batalhando para publicar. Agora publicamos ele para mostrar ele pro Brasil agora. Mas assim, vamos imaginar uma situação aqui, 16 anos. Hoje em dia, o que as menininhas de 16 anos pensam? Vamos imaginar, o que elas pensam? Em sair... Pois é. Sair, Orkut, Facebook. Todas essas combinações, Twitter. Não tem, Twitter, não tem essas pegadas aí? É. Né? Namoradinho, beijinho, tal, né? McDonald's e aí por aí vai, né? E vai continuando. Shopping center, tal. Você não optou por isso. Pois é. Assim, eu sempre tive a minha vida na internet, eu sempre saí com meus amigos, tive meus namoradinhos e tudo mais. Só que assim, eu comecei desde muito pequena, desde os 11 anos a ler. Então os livros... Jesus, gibi. Gibi não. Gibi era o Anderson que lia, não. Mas pior que não, com 11 anos tive uma aposta com uma amiga. E ela virou e falou assim, olha, eu duvido que você leia esse livro em uma semana. Não acredito. Aí eu virei e falei assim, nossa senhora, eu não gostava de ler na época. Eu falei assim, ai, jura que você vai querer que eu leia um livro em uma semana? 11, pô, faz outra aposta aí. Vamos pra essa corrida. Vamos fazer qualquer outra aposta. Ela te fez do livro. Isso. Aí ela virou e me entregou Harry Potter, né? Que era o primeiro livro do Harry Potter. E na época, assim, eu não gostava. Eu virei e falei, nossa, que coisa, Essas né? viagens. Essas viagens de bruxo não é muito minha praia. Esses bruxos, vara mágica, pô, essas coisas. Tá. Pois é. Aí ela virou e falou assim, ó, você vai topar? Eu falei assim, eu topo, né? E comecei a ler. Quando eu vi, no final da semana, eu já tinha lido os 4 primeiros livros. Eu, assim, me apaixonei por... Você também... Minha mãe achou que eu tava doente, porque pirou. Ela falou assim, nossa, agora você chega em casa, você lê, você dorme lendo, você faz tudo lendo. Porque assim, eu me apaixonei pelo aquele mundo, aqueles personagens, e quando eu vi, eu tava só lendo Harry Potter. Gente, pois 11 anos. 11 anos. E aí eu acho que isso que fez eu escrever, que fez eu ler mais. Assim, eu gostei daquele mundo e quis continuar. E coisa que hoje em dia a meninada não faz, assim, não. Eles não vão atrás de algum livro ou aceitam uma aposta, por exemplo. Sim, não, aposta de livro, aposta de livro hoje em dia. Fica difícil, né? Não, e a gente sabe a importância que tem a leitura, né? Isso é uma coisa que, né? Falar é fácil, não é ler. Mas enfim, tá, aí você, isso com 11 anos. Isso, aí eu comecei a ler aos poucos, aí fui lendo outros livros do Paulo Coelho, de outras coleções, uns livros mais teens, assim como Diário da Princesa. E a partir desses livros eu fui criando, assim, os meus mundos, os meus personagens. E viajou. E comecei a viajar. Começou então a era da viagem. Vixe, olha, mas essa era da viagem, a gente vai falar daqui a pouquinho. Você que tá ouvindo aí o Papo de Boteco, aguenta aí, a gente vai tomar uma geladinha, pedir uma porçãozinha, daqui a pouquinho a gente volta com o papo. Aguenta aí. Prender um pouco, né? Você vai pensar igual eu pensava, maluco. Se a pessoa tem, de repente, eu não sei como que fala, de repente a pessoa tem uma criatividade, uma mente que, né, meu, o cara, a pessoa viaja, tem umas histórias, um Forrest Gump. Bom, Forrest Gump. Contador de história. O que acontece? A pessoa pega, para ela escrever um livro, o que ela tem que fazer? Sentar no computador e sair colocando o que está na mente dela? Ou não é bem assim o processo? Olha, é assim, cada escritor é de um jeito, mas pelo que eu vi no meu dia a dia, até dos escritores que eu conheço, não é bem assim a história não. A gente tem a nossa viagem, assim. Eu comecei, por exemplo, eu tava dormindo e eu tava meio chateada na época, minha mãe tinha dado minha cachorrinha embora, eu tava triste, eu era... 16 anos, 16 anos, calma aí. Eu tinha 16 anos, eu tava muito triste na época. Então o que aconteceu? Eu comecei a querer fugir do meu mundo e eu fugia nos livros. Então, a partir disso eu comecei a ter ideia, eu tive a ideia dessa fada bonita que estava em Londres. Só que a história não é bem assim, só colocar o que veio na tua mente. Ah, não? Não, porque, por exemplo, eu escolhi Londres para o cenário do meu livro. Então eu poderia simplesmente falar da Londres que eu conheço de boca a boca.
Mas aí eu não estaria sendo assim uma escritora correta, de realmente verificar os dados, que como jornalista também hoje em dia, eu vejo que você tem que averiguar todos os dados que você vai colocar no livro. Sim. Então, para um escritor é essencial você fazer uma pesquisa antes. Por exemplo, no caso eu pesquisei sobre Londres, eu fui ver praças de Londres, aí eu achei a Trafalgar Square, que é uma praça de lá. E aí eu comecei a ver todos os ângulos da praça, o que tinha naquela praça, o que tinha do outro lado da rua. E a partir das pesquisas que eu pude escrever meu livro. Então se você quer escrever um livro, você tem que pesquisar. Nossa, mas aí já entra a parte do dinheiro, aí você tem que ter dinheiro. Não. Como vai viajar? Como que eu vou conhecer? Não, é bem Se a contrário. praça aqui do Cambuí, a praça da Piscirica, é mais fácil. Mais fácil, Mas você não podia ter tido uma viagem com uma praça daqui? Você foi querer uma praça de Londres. Pois é, eu sempre fui apaixonada por Londres. Mas o que eu Ai. fiz? Na época eu tinha 16 anos, realmente era muito difícil Não, eu pegar um avião e ir até Londres. Deixa eu ir em Londres, não tinha jeito. Mas sim. Hoje em dia existe a famosa internet. Sim. Pois é, e ela é uma grande ajuda para qualquer escritor. Você quer escrever, a internet é sua melhor amiga. Pois é. Qualquer dado que você quer, você consegue achar na internet. Então o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar tantos lugares quanto como eu poderia escrever meu personagem, tudo na internet. Hoje em dia é bem mais fácil. Aí depois de anos, só em 2007, quando eu já tinha 18 anos, é que eu tive a oportunidade de ir para Londres. E aí foi engraçado que a minha pesquisa deu certo. Eu sentei lá na Praça Trafalgar, olhei em volta e falei, nossa, tudo que eu escrevi realmente existe aqui. Tá Pois aqui. é. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Dizem, eu não digo nada, gente. Eu não digo nada. Mas dizem o seguinte, que escritor é tudo meio nerd. Nossa. Eu não tenho nada a ver essa pegada. Olha, Era tudo meio zen, meio... Eu digo assim porque assim, no dia a dia, nós, pobres, galais mortais, falamos as coisas erradas. Dos mas outros. eu também falo, normal. Não é verdade? A gente não fala os outros. Os outros. Dos outros. Sim, é a nossa mania. Mas não precisa ser assim, ou inteligente, ou nerd. Eu acho assim, você tem que realmente gostar do assunto. Por exemplo, eu sempre gostei desde pequena de livro. Então eu percebia como os outros escritores estavam fazendo e fui adaptando. No caso, eu nunca fui assim a nerd da classe, super inteligente. Eu tinha minhas notas boas, mas eu realmente fui pesquisando, escrevendo. Claro que depois a editora tem as correções, eu não tinha todas as vírgulas certas. Ah, tá. É. Entendi. Mas eu acho que assim, você não precisa ser aquele nerd que só fica com o livro na mão e só Não. pensa, não, imagina, Vira um chato. vira um chato, realmente. Vira um pé. E eu gosto de sair, balada, é meu assunto também. Então assim, eu sou bem normal, como qualquer outra pessoa. Assim, vamos deixar bem claro isso. Gente, uma pessoa normal. Normal, tá? só escrevi um livro bem viajante, mas não sou normal. É como uma pessoa meio normal, gente, mas... Tá, agora tá.